Vamos falar agora sobre as características do inquérito policial. E a primeira característica é escrito. O inquérito policial, ele é escrito. Olha só, o fato dele ser escrito não significa dizer que o delegado não possa utilizar de outros mecanismos, como fazer a filmagem do interrogatório, como registrar ali por meio de áudio e vídeo. O fato dele ser escrito, né, significa que ele é formal, que no final tudo que for registrado, seja por vídeo, seja por áudio, tem que ser reduzida a termo. Até porque o delegado ele tem que fazer um relatório e encaminhar para o juiz competente. É o que diz o artigo 9º do CPP. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. O artigo 405, parágrafo 1º também, do CPP, diz o seguinte: sempre que possível, o registro dos depoimentos dos investigados, né, indiciado, ofendido e da testemunha será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenótipia digital, técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. É lógico que um registro em vídeo chega a ser muito mais próximo, né, da veracidade do que simplesmente um depoimento onde o escrivão ele está registrando tudo, né, ele está digitando tudo, reduzindo tudo a termo. Então se aproxima mais da verdade, né, o depoimento ali sendo registrado, desde que ele seja reduzida a termo. Veja que o 405 fala sempre que possível, será feito por meios de audiovisual para ter maior fidelidade das informações. Mas, no final, vai ser reduzida a termo, vai ser ou datilografada e rubricada pela autoridade competente, tá bom? Então, o fato de um inquérito ser escrito não significa dizer que eu não posso utilizar aí de outros mecanismos como áudio e vídeo. Se a questão disser assim para você, o inquérito policial, hoje, com a utilização de tecnologias, ele deixou de ser um procedimento escrito. Tá falso. Por mais que seja utilizado tecnologias, o inquérito ainda continua sendo escrito, tá bom? Então essa é a primeira característica aí trabalhada aqui com vocês. Segunda característica, o inquérito policial ele é dispensável. Pessoal, dispensável, olha só, eu vou dispensar esse inquérito policial sempre que o Ministério Público já dispor de informações suficientes para entrar com um processo, para fazer a sua denúncia. Então imagine, o promotor ele já tem ali um dossiê com todas as informações. O caso seria um caso de organização criminosa ou lavagem de capitais, ou as duas coisas. E ele recebeu ali um dossiê com as transferências bancárias, com o nome de todas as pessoas envolvidas. Ele já tem um nome ali, o modo operante, né, daquela organização, como é que é feita a lavagem, tem tudo. Tudo que ele precisa para poder ser feita a denúncia já está ali, ó, no dossiê, na mão do promotor. Tem necessidade daquele promotor solicitar do delegado a instauração de um inquérito policial, sendo que ele já tem informações suficientes, não é interessante. Talvez a investigação nem consiga chegar aonde, né, o delegado ou o promotor ele chegou. Não consegue as informações que o promotor ele já dispõe. Então, nesse caso, ele dispensa o inquérito policial e oferece a denúncia. Então, perceba, o inquérito policial ele é um instrumento acessório. Ele não é um instrumento principal. Ele é prescindível, ou seja, ele pode ser dispensado se o promotor já tem informações, se ele já tem argumentos suficientes para uma eventual denúncia. O artigo 39, parágrafo 5º, nos diz o seguinte:
o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito policial se com a representação, quem faz essa representação aqui pode ser a vítima ou seu representante legal, forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. E neste caso, oferecerá denúncia no prazo de 15 dias. Então veja, o artigo 39 sustenta que o inquérito policial, ele é dispensável. Ele é um instrumento acessório. Ele é um instrumento que pode servir de base, mas que não é imprescindível para a denúncia. Tá bom? Então, o inquérito policial, ele é dispensável. É a nossa próxima característica. Agora, talvez uma das mais importantes é essa característica aqui. O inquérito policial, ele é sigiloso. O inquérito, ele é sigiloso. O sigilo, ele tem que ser feito ali, ó, nos bastidores. Não pode ser publicado que está sendo feita uma investigação. Não pode ser publicado que o inquérito ele está ali, ele foi aberto para investigar uma pessoa. Porque senão não tem utilidade nenhuma aquelas provas. Aliás, o sigilo, ele tem duas funções. Olha só. Primeiro, para que seja utilitário. Já pensou? Se uma pessoa fica sabendo que contra ela foi instaurado um inquérito policial, dificilmente essa pessoa vai se comportar como se comportaria se não soubesse disso daqui. Se essa pessoa costuma falar no telefone, ela não vai falar mais. Se na casa dela tem algo que possa comprometê-la, eu tenho certeza que essa pessoa vai se livrar daquelas provas. Então, o fato do inquérito ser sigiloso é para que as investigações tenham utilidade. É o elemento surpresa, tá bom? É o elemento surpresa para aquela pessoa que tem contra ela uma investigação. A outra função do sigilo é ser garantista. Garantista. Pessoal, olha só, uma investigação contra uma pessoa não é brincadeira, já causa um constrangimento. A sociedade, ela já vai rotular a pessoa ali como condenado, já vai crucificar aquela pessoa, sem antes ter certeza se a pessoa é culpada ou não. Então imagine, uma pessoa que é investigada pela prática de um abuso infantil. A sociedade, sabendo daquilo ali, não vai perdoar. Não vai perdoar aquela pessoa, vai condená-la. Né? Em casos aí, até divulgado bastante na mídia, em que pessoas que têm ali a religião de matrizes africanas, teve um caso que uma criança desapareceu. E aí ninguém sabia quem tinha cometido ali, né, ou o paradeiro daquela criança. E apontaram para aquela senhora, aquele senhor que tinha uma religião de matriz africana. E disseram bem assim, ó, foi fulano que pegou para poder fazer aí o seu ritual. As pessoas nem se preocuparam em investigar para poder saber realmente se procedia ou não aquela informação. Foram até a casa daquela pessoa e atearam fogo. Sorte que não tinha ninguém dentro. Depois a criança apareceu. A criança estava brincando, né? Passou o dia aí distraída. Então veja como é, né, o pensamento da sociedade, não quer saber. É por isso que o inquérito, ele tem essa função. O fato dele ser sigiloso é para garantir direitos fundamentais, preservar vidas de uma pessoa. Eu não posso rotular uma pessoa como, né, como se fosse um criminoso, se você não tem ali o mínimo de certeza. Se você não tem ali lastro indiciário para indiciar aquela pessoa, né, para que rotule aquela pessoa como possível autor de um crime. Por conta disso, a sociedade ela não vai perdoar. Então, para que não saia por aí atribuindo culpa a uma pessoa sem ter um mínimo de certeza, o inquérito policial ele tem que funcionar sigilosamente.
O inquérito policial, ele é sigiloso. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade, justamente para que não as investigações funcionem normalmente e também para que pessoas não sejam condenadas, né, para que pessoas não sejam condenadas injustamente. Pessoal, o gestor do inquérito policial vai ser o delegado, tá vendo aqui? A autoridade, essa autoridade aqui é o delegado, assegurará no inquérito o sigilo. Se você abrir aí o CPPM, o Código de Processo Penal Militar, a própria lei é quem diz que o inquérito é sigiloso. No processo penal militar, o próprio CPPM fala, o inquérito ele é sigiloso, então a lei é quem diz que o inquérito é sigiloso. Aqui no processo penal comum, o inquérito policial, o sigilo do inquérito, ele é assegurado pela autoridade policial. Então, o inquérito, ou melhor, a autoridade policial vai funcionar como um gestor, olha só, um gestor desse sigilo. E aí ele vai dizer quem é que tem acesso ou não a esse sigilo. A autoridade policial, né, o delegado de polícia, ele é quem vai administrar quem tem acesso ou não ao inquérito policial. Lógico, né? A gente sabe que pessoas interessadas no processo vai ter acesso, ou interessadas na investigação não vai ter acesso, como juízes, promotores, o próprio delegado tem acesso. O advogado tem acesso ao inquérito naquilo que já foi documentado. É o que diz a súmula vinculante 14 do STF. O advogado, olha só, ele, né, o defensor, ele tem acesso, olha só, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, tudo aquilo que já foi documentado, o advogado, ele vai ter acesso. Diligências que ainda estão em andamento, o delegado, ele vai proteger. Por exemplo, se uma interceptação estiver ali em andamento, o advogado não vai ter acesso ao conteúdo daquela conversa, porque essa diligência ainda não foi documentada. A partir do momento em que for documentada o conteúdo da conversa, a perícia, aquela interceptação, aí sim, o advogado ele tem direito de ter acesso àquilo que já foi documentado, tá bom? Não só a súmula vinculante protege isso daqui, como a própria lei federal, Estatuto da OAB também garante ao advogado o acesso àquilo que já foi documentado, tá bom? Então é um direito do advogado, existe súmula para isso, para que realmente seja aí garantido esse direito, né? Esse direito seja exercido pelo defensor ali, né? No interesse do seu representado. Pessoal, sigilo do inquérito policial. Olha só, aqui é a lei, né? O Estatuto da OAB, a lei 8.000, olha só, lei 8.906, né, de 94, são direitos do advogado examinar em qualquer situação responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração. Olha só, mesmo sem procuração, se não tiver ali a procuração, né, o advogado vai ter acesso aos autos de flagrante de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças, tomar apontamentos em meio físico ou digital. Então, o advogado tem acesso. Agora, detalhe: ele vai ter acesso sem procuração se esse inquérito não estiver sob segredo de justiça. Tá bom?
Então, toda pessoa, todo advogado tem acesso a todo e qualquer inquérito policial. Todo e qualquer advogado vai ter acesso. Agora, se tiver sob segredo de justiça, por exemplo, se for ali um crime contra um abuso infantil, crimes contra a dignidade sexual, aí exige-se do advogado uma procuração, tá bom? Nesse caso, tem que ter uma procuração para ele poder acessar. Olha só, o sigilo vai ser mantido. O direito dele vai ser garantido de ter acesso, tranquilamente. Agora, a condição é que seja apresentada uma procuração para que ele possa ter acesso aí amplo, né, àquilo que já foi documentado, né, no inquérito policial. A lei de abuso de autoridade, a lei 13.869, diz o seguinte: negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação. Olha só, investigação preliminar, viu? Então aqui é o gênero. Pode ser qualquer instrumento de investigação preliminar, não só inquérito. Pode ser também, ó, termo circunstanciado, né, inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, diligências que estão em andamento, aí não pode, que indiquem a realização de diligências futuras, estão em andamento, ou que indiquem que vai ser realizado aquelas investigações, cujo sigilo seja imprescindível, tá bom? Então isso aqui é abuso de autoridade, negar, né, negar ao defensor, ao advogado, acesso àquilo que já foi documentado, tá bom? Aquilo que já foi documentado pela autoridade policial. Pessoal, só tomar cuidado que em casos de investigações que possuem procedimento próprio, como aqui na Lei de Organizações Criminosas, na UCRIM, diz o seguinte: o sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade competente para garantia da celeridade e da eficácia das investigações, ó, das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente procedido de autorização judicial, ressalvados os referentes a diligências em andamento. Então, perceba, a própria lei da organização criminosa, né, diz o seguinte: o sigilo poderá ser decretado, né, pela autoridade judicial competente para garantir a celeridade, né, das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse, amplo acesso aos elementos que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente, olha só, devidamente precedido de autorização judicial. Bom ressalvar as referentes diligências em andamento. Então aqui a lei condiciona a autorização judicial para que o advogado tenha acesso às investigações quando se tratar de organização criminosa, tá bom? Outra característica do inquérito policial é ele ser discricionário. O que significa dizer que o inquérito é discricionário? Olha só, o inquérito policial ele é discricionário. Pessoal, isso aqui implica dizer o seguinte, né? O fato de ele ser discricionário significa dizer que o delegado ele tem essa autonomia de como é que ele vai conduzir as investigações. Ele possui essa autonomia que a lei autoriza, essa liberdade aí que a lei concede ao delegado, o modo como ele acha mais viável de conduzir as investigações. Então vamos lá. Uma pessoa é vítima de um crime e aí pede ao delegado que instaure o inquérito policial. E essa pessoa todo dia vai na delegacia pedir para que o delegado cumpra ali algumas diligências. Delegado, ó, tem uma testemunha que está em tal lugar. Vá lá e solicite ali, né? Vá lá e ouça aquela pessoa
escolha o depoimento. Todo dia a pessoa vai na delegacia e pede ao delegado para fazer algo. Delegado, ó, tem uma câmera de segurança que está na rua X, em tal lugar. Vá lá e solicite as imagens, né, das câmeras de segurança. O delegado, ele é obrigado a cumprir essas diligências? Não. Não, porque o inquérito, ele é discricionário. O ofendido, o representante legal, o indiciado, tá vendo? Pessoa que foi vítima, o ofendido, a pessoa que provavelmente foi autor do delito que está sendo investigado, poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não. Então veja, artigo 14 do CPP, que será realizada ou não a juízo da autoridade competente. O delegado, ele escolhe se ele quer ou não fazer aquele tipo de diligência. Perceba que tanto o ofendido quanto o investigado podem solicitar do delegado diligências. Por que uma pessoa que está sendo investigada pediria ao delegado para que cumprisse uma diligência? Para provar sua inocência. Então a pessoa está sendo acusada de algo, está sendo ali investigado em um inquérito. Ele pode pedir ao delegado: eu sei que eu estou sendo investigado, mas tal dia eu estava em casa. Você pode, né? Isso aqui pode ser comprovado por fulano, que é uma testemunha. Inclusive, lá na minha rua tem várias câmeras, vai demonstrar que eu não saí de casa naquele dia. Então, ele pode sim solicitar diligências. Agora, o delegado é obrigado a cumprir essa diligência? Não. Nenhuma das diligências que serão solicitadas pela vítima, pelo ofendido ou pelo indiciado, o delegado, ele não é obrigado a cumprir, porque o inquérito, ele é discricionário. Isso aqui é a regra, mas temos exceções. Tem uma diligência que, se for solicitada, o delegado, ele estará obrigado a cumprir. Sabe qual é? O exame de corpo de delito. Porque o próprio artigo 158 fala o seguinte, que quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. O artigo 184 também, salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz, a autoridade policial, negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Então a pessoa pediu para que o delegado, ele fizesse ali a oitiva de uma testemunha, fez um requerimento, pediu uma diligência. O delegado não é obrigado a cumprir. O delegado, não vou ouvir, já escutei mais de 10 pessoas. Para que eu vou escutar mais uma? Todas estão falando a mesma coisa. Não, eu só quero se for realmente uma testemunha diferente, que estava em outro local. Essas daqui só me dizem a mesma coisa, não servem. Ato discricionário do delegado. Agora, qualquer das partes solicitou o exame de corpo de delito, aí o delegado, ele é obrigado a cumprir. Ele vai negar se a perícia não for necessária para o esclarecimento da verdade. Para que ele vai fazer um exame de corpo de delito, ou melhor, uma perícia, em um local que não tem nada a ver com o local onde aconteceu o crime? Então, nesse caso, ele vai negar essa perícia. Agora, se for necessário ao esclarecimento da verdade, se for um caso ali de exame de corpo de delito, né, no local ali onde aconteceu, pode ser, o exame de corpo de delito pode ser feito em pessoas ou em coisas, tá bom? A gente já viu isso aqui. Pessoas, se forem vítimas ali, né, gente, de um delito, ou em locais, né? Por exemplo, onde houve um rompimento de um obstáculo, né? Pode ser solicitado ali uma perícia naquele local. Se for solicitada essa perícia, o crime deixou vestígio, aí o delegado, ele é obrigado a cumprir essa diligência. Ele vai solicitar do perito que faça esse procedimento aí para que investigue, né? Ou melhor, para que faça essa perícia no local, beleza? O inquérito policial, ele é inquisitorial ou inquisitivo. Ele é inquisitorial ou ele é inquisitivo. Pessoal, a gente fala que o inquérito policial, ele é inquisitório porque ele não tem contraditório nem ampla defesa.
Mas o fato dele não ter contraditório ou ampla defesa é porque, né, isso aqui é uma consequência de não existirem partes no inquérito policial. Olha só, lá no processo, a gente tem o juiz, temos aqui o Ministério Público e temos aqui o réu, né? A figura do réu com seu advogado. Olha só, no processo a gente tem as partes. Aqui estão as partes, MP e réu, produzindo provas. E o juiz assiste. Aqui eu tenho um contraditório e ampla defesa, porque eu tenho de um lado a acusação e de outro defesa. Ali utilizando de todos os meios legais para comprovar que não foi ela que cometeu aquele crime. E o promotor acusando e o réu se defendendo. Então aqui eu tenho as partes. Ó, eu tenho aqui as partes. Quando eu tenho as partes, eu tenho um contraditório e eu tenho uma ampla defesa. Já no inquérito policial, você tem o delegado e aqui você tem o investigado. O investigado ele pode constituir advogado, mas você não tem partes. Você tem a autoridade policial e o investigado. Você não tem aqui contraditório nem ampla defesa. Quando eu afasto as partes, automaticamente eu falo que esse procedimento não tem contraditório nem tem ampla defesa. O que é o contraditório? É o momento em que a parte que está sendo acusada vai poder provar, né? Vai tentar comprovar que ela não foi autor daquele delito, com todos os meios possíveis. Por isso que a gente fala em ampla defesa, em contraditório. O contraditório e a ampla defesa não são aplicados ao inquérito policial, pois não se trata de processo. Eu não tenho aqui um processo, no final não temos uma pena. Aqui é procedimento. Porém, não se pode perder de vista que o suspeito, investigado ou indiciado possui direitos fundamentais que devem ser observados, mesmo no curso da investigação policial, entre os quais o direito ao silêncio. Olha só, o investigado, ele tem direito ao silêncio, de ser assistido por um advogado, caso ele queira, dentre outros. Pessoal, quando o investigado ele vai ser ali interrogado, o delegado ele precisa avisar aquela pessoa do direito que ela tem ao silêncio, o direito de não responder as perguntas que estão sendo feitas, principalmente se for incriminá-lo. É o chamado nemo tenetur si detegere. A pessoa não é obrigada a produzir provas contra si mesma. Então, a pessoa não é obrigada a confessar como foi que fez o crime. O delegado vai perguntar, mas a pessoa pode ficar em silêncio. Ela vai ser advertida, né, do silêncio. O interrogatório não pode ser feito à noite. Lógico, salvo aí exceções, se a pessoa realmente concordar, né? Ou ali na presença do seu advogado. Então, nesse caso, vai relativizar. Mas perceba que o inquérito policial, ele é inquisitório. Ele não tem partes. Se eu afasto as partes, a consequência é que não teremos contraditório nem ampla defesa. Todo elemento de informação que for coletado, colhido na fase de investigação preliminar, será submetido novamente ou à presença do juiz. Então, tudo aquilo que vai ser dito, ou tudo aquilo que será dito aqui durante as investigações, olha só, terão que ser reproduzidas novamente perante a autoridade judiciária. Porque aqui eu tenho o contraditório e a ampla defesa, tá bom? Salvo aquelas exceções que a gente já estudou. Provas não repetíveis, provas cautelares e as provas antecipadas. Bora parar por aqui? A gente faz um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais um pouco sobre as características do inquérito policial. Então, até daqui a pouco.